Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação, iniciando mais uma aula, nesse caso uma aula de História para turmas do segundo ano do ensino médio. Lembrando a todos que estão assistindo essa aula pela primeira vez, que essa é mais uma gravação da série de vídeos que estão sendo produzidos para atender a demanda das aulas online ou remotas, como chama a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, para atender então a esse período de validade das medidas de administração da pandemia do coronavírus, do Covid-19, agora no ano de 2020. Então hoje é dia 16 de junho de 2020, repetindo, dia 16 de 6 de 2020, portanto uma terça-feira, e nós estamos então realizando essa videoaula para que possamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo sem interrupções de aulas, apesar de toda essa situação que nós temos vivido. Bom, então hoje é uma aula de história, como falei anteriormente, e nós vamos tratar então do conteúdo referente ao segundo bimestre. Cabe lembrar aqui também que, como nós estamos vivendo essa situação de pandemia, a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, ela resolveu fazer uma mudança naquele quadro de horário, aquela tabela de horários de vigor, né? Que vigorava até então, que definia quando começava e quando terminava cada bimestre. Para quem não conhece o sistema de ensino do Rio de Janeiro, nós trabalhamos por bimestres. Então nós temos ao total, ao longo do ano, 4 bimestres. E normalmente, então, nós temos uma periodicidade a cumprir. Só que em função dessa questão da pandemia, nós não estamos utilizando excepcionalmente esse quadro de início e fim de cada bimestre. Então, o que está sendo definido como bimestre até que a Secretaria de Educação divulgue uma nova forma de organização, o que está sendo utilizado para efeitos de contabilização de bimestre, pelo menos aqui em nossas aulas, é exatamente a concretização dos conteúdos. Para os alunos da Rede Estadual de Educação, vão perceber que nós temos volume 1, volume 2, volume 3 e o volume 4 de cada apostila chamada Atividades Autorreguladas, em cada disciplina. Então, nós já cumprimos o volume 1, correspondente aos conteúdos do primeiro bimestre. Agora estamos iniciando o volume 2, que corresponde então aos conteúdos do segundo bimestre. Então, para efeitos de avaliação, nós estamos considerando primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre o cumprimento do conteúdo de cada volume. Então, para cada aula, perdão, para cada volume, para cada apostila, vamos assim dizer, nós estamos contemplando o conteúdo de cada bimestre. Concluído esse conteúdo, nós teremos nosso período de avaliações à distância e essas avaliações irão contemplar sempre os conteúdos desses volumes, ok? Então hoje nós vamos estar iniciando o volume 2 do segundo ano do ensino médio, disciplina de História, e nós vamos estar iniciando então com o conteúdo A Revolução Industrial. Então, eu vou fazer a leitura do material, mas antes de fazer a leitura, a gente vai fazer aquela contextualização de sempre. E é sempre bom, importante, então, a gente destacar aqui como a Revolução Industrial ela causou uma série de modificações. Mas antes que a gente fale propriamente da Revolução Industrial, é importante também lembrar as etapas que vieram anteriormente, né? Algumas etapas minimamente. Nós vivemos, na época da Idade Antiga, uma intensa atividade econômica que girava em torno do comércio e também da atividade agrícola, mas principalmente comércio nas áreas urbanas, principalmente com o advento do crescimento do grande Império Romano. Bom, passada essa fase, nós vivemos um período de declínio econômico, principalmente, especificamente na Europa, com o período da Idade Média, onde houve uma ruralização da economia, onde a sociedade medieval europeia migrou para os campos, e a essência da atividade econômica virou rural, ligada às coisas do campo, às atividades do campo. Vencida, superada essa etapa da Idade Média, nós ingressamos na Idade Moderna, onde começa então a atividade mercantilista, ressurge a atividade comercial
e surge o advento do mercantilismo, onde as nações europeias que se lançaram primeiramente na expansão marítima e comercial, elas começam então a implementar um sistema econômico onde elas irão, obviamente, essas nações que lideraram o processo vão tirar vantagem dessa condição, dessa superioridade tecnológica e vão conquistar territórios coloniais pelo mundo afora, e esses territórios irão se consolidar como grandes fornecedores de produtos, matérias-primas e principalmente acúmulo de riqueza. Dito isso, nós chegamos então na idade correspondente, ao período, aliás, correspondente ao processo da Revolução Industrial. Superada esse período da expansão marítima, houve por parte de algumas nações, aliás, de muitas nações europeias, principalmente essas que se lançaram ao empreendimento da expansão marítima, elas vão fazer um processo de acúmulo de riquezas. Aquelas nações que souberam acumular as riquezas sem queimar todos os lucros, vamos assim dizer, 100% dos lucros obtidos durante todo o período do mercantilismo, durante todo o período em que saíram colonizando territórios pelo mundo e tirando desses territórios grandes riquezas, aquelas nações que souberam acumular riquezas. E quando a gente fala nações, nós estamos falando apenas do Estado, o Estado político, vamos dizer assim, né? Nós estamos apenas falando do país que soube acumular riquezas, mas estamos falando de todo um conjunto da sociedade, principalmente o setor burguês. Quando a burguesia e o Estado de cada nação europeia conseguem ter lucro, gastam, obviamente, sim, parte dessa lucratividade, dessa riqueza conquistada durante todo o período da expansão marítima, mas conseguem também reservar parte desse lucro, acumular riquezas para poder fazer um reinvestimento mais adiante. Essas nações serão as que vão se lançar primeiramente no processo da expansão do seu aparato industrial, dando início então à Revolução Industrial, que é o assunto da aula de hoje. A primeira nação, como todos já sabem, a se lançar nesse empreendimento industrial foi exatamente a Inglaterra. Também isso não aconteceu de uma hora para outra. Vamos lembrar que antes tivemos aquele processo da evolução ainda, naquela transição da Idade Média para a Idade Moderna, tivemos aquela transição em que as sociedades começaram a sair do método puramente rural e começam a empreender naquelas chamadas corporações de ofícios, que, em linhas gerais, de uma forma mais simplória de falar, se constituíam como espaços físicos aonde artesãos conseguiam produzir produtos essenciais para a sociedade da época, mas produzidos com as mãos, eram chamadas manufaturas. Por isso que parte das indústrias, muitas vezes vocês devem observar que, dependendo do idioma, alguns produtos importados trazidos ao nosso país vem escrito manufaturado, ou seja, em inglês ou em outras línguas, né? Manufaturado em, aí vem o nome da nação de origem. Por que manufaturado? Porque inicialmente o processo de industrialização ele era feito por manufaturas. Manufatura quer dizer o quê? Que é produzido com as mãos, pelo menos dentro da ótica da língua portuguesa. E era assim no processo inicial da Revolução Industrial. Antes mesmo da Revolução Industrial, existia um processo de produção artesanal, produção feita com as mãos, produção manufaturada. Eram as corporações de ofício que, ao longo do tempo, foram tramitando para o processo de uma escala industrial cada vez mais mecanizada, e aí automaticamente vai se ocorrendo uma transformação da Revolução Industrial. Bom, isso foi apenas uma contextualização, o conteúdo é um pouco mais extenso, então para que a gente não fique devagando, de repente vocês fiquem cansados com um excesso de contextualização, vamos assim dizer, eu vou ler o material que eu vou projetar aqui na tela para vocês e nós vamos lendo paulatinamente, gradativamente, nós vamos lendo, eu vou fazendo comentários, vou fazendo algumas pausas e aí vocês vão acompanhando. Para quem não tem o material, é só olhar para a tela e também depois buscar lá na nossa plataforma, perdão, que é a Google Classroom, e lá na plataforma o material está postado para quem ainda não recebeu esse material por correio, ok? Então eu vou projetar aqui
na tela e aí vocês vão acompanhando a leitura. Então, repetindo, aparece aí aula 1, a Revolução Industrial e as mudanças no mundo capitalista, pensamento iluminista. Então vamos a ele. Caros alunos, o mundo em que vivemos hoje é o resultado de grandes transformações ocorridas há muito tempo. Dentre tantas mudanças, as relações de trabalho foram as que mais sofreram impacto. Vou fazer uma rápida pausa aqui e reforçar, né? Se vocês observarem como a Revolução Industrial causa um reboliço, uma transformação absurda dos meios de produção e também nas formas de produção e no mercado de trabalho, vocês vão ver que isso é um caminho sem volta. Tudo bem que ao longo de toda a existência humana, a evolução sempre ocorreu na forma de produção, até por um processo natural da evolução humana. Mas com o advento da Revolução Industrial, isso se torna muito mais rápido, muito mais acentuado, de modo que o ser humano teve e tem tido até hoje o grande desafio de estar tendo que se reinventar por conta da mudança, das transformações ocorridas nos sistemas produtivos e no mercado de trabalho. Até hoje nós estamos vivendo esse desafio. E o nosso desafio, ainda dentro desse parênteses, para o atual momento que nós vivemos no Brasil e no mundo, e daqui para frente é muito maior, porque o mercado de trabalho está se modernizando de tal forma que ele virou ele ficou muito tecnológico. E essa evolução tecnológica no mercado de trabalho gera um desafio muito grande, que é estarmos cada vez mais sendo substituídos por máquinas. Um processo similar ao que aconteceu na Revolução Industrial, em que as máquinas, apesar de não serem robôs como hoje, serem máquinas movidas a vapor ou a força hidráulica, mas ainda assim era uma modernização, ainda assim eram máquinas que conseguiam substituir um número razoável de trabalhadores braçais. Hoje o desafio é muito maior, porque hoje nós temos robôs, sistemas computadorizados que substituem muitas pessoas. Uma única máquina é capaz de substituir, muitas vezes, dependendo da forma e da aplicação daquela máquina, do tipo de empresa que aquela máquina está sendo implementada, ela é capaz de substituir as centenas, cada número de trabalhadores. Então o desafio é muito grande. Nós estamos chegando a um momento em que as máquinas estão fazendo tudo que o ser humano poderia fazer, ou quase tudo, chegando-se à seguinte indagação: aonde o ser humano vai sobrar nesse processo? Que espaço no mercado de trabalho sobrará para o ser humano? Teremos muitas máquinas fazendo o trabalho de quase todos os trabalhadores braçais do passado, uns poucos seres humanos controlando a parte de inteligência artificial na manutenção dos sistemas e computadores e robôs, mas e aí? Aonde colocar no mercado de trabalho esse gigantesco excesso de mão de obra que no passado foi obrigado a se render a esse sistema de revolução industrial e agora é rejeitado por esse processo da revolução industrial no momento mais avançado? São alguns questionamentos que nós temos que colocar aqui para refletirmos para o nosso próprio tempo e até para o futuro das nossas crianças, dos nossos futuros trabalhadores quando se tornarem adultos. Mas vamos voltar aqui à leitura. Um exemplo está na ocupação dos espaços. Você sabia que entre os séculos XV e XVI, 80% da população da Europa vivia no campo? Hoje, você acha que essa distribuição populacional permanece? Iremos tratar nessa aula das mudanças provocadas pela Revolução Industrial ocorrida na Europa do século XVIII. Assim, iremos entender um pouco das transformações que nos afetam até hoje. Então, se você observar, se nós observarmos, melhor dizendo, nós vamos identificar o seguinte. No passado, na época da ocorrência da Revolução Industrial, ainda havia, até um pouco antes da ocorrência da Revolução Industrial, 80% da população da Europa vivendo no campo. Lembrando que o que é relativamente o período anterior foi exatamente um período de abundância da atividade do campo por causa da Idade Média e por causa do sistema feudal. Mas isso foi se transformando com o passar do tempo. Então, relembrando, 80% da população europeia vivia no campo.
Mas a Revolução Industrial, ela vai fazer um processo exatamente inverso. Ela vai provocar uma mudança tão radical na vida das pessoas que as pessoas, para sobreviver e terem como se sustentar, terem como trabalhar, serão forçadas a migrarem cada vez mais para as cidades. E isso não vai ser apenas na Europa. Na verdade, ocorre na Europa e o mundo de trabalho, o mundo inteiro do mercado de trabalho, de todas as nações, começam a fazer o mesmo processo. Alguns mais cedo e outros mais tarde, como no caso do Brasil. Porque, afinal, vamos lembrar que o Brasil, durante boa parte da sua história, pegando desde a idade do período colonial, passando pelo primeiro reinado, pelo segundo reinado, o Brasil era um país agrário exportador. Portanto, um país que, enquanto nações lá da Europa já estavam em pleno processo de revolução industrial, nós estávamos ainda num processo similar à transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas ainda muito ligado ao campo. Nosso trabalho era essencialmente agrário exportador. Nosso grande produto exportação era café, então, portanto, produzido no campo. Não era apenas o café, tínhamos outros produtos, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que nunca deixou de ser produzida, apesar de ter perdido um pouco ao longo da sua história a importância que tinha lá no início da era colonial, mas também o algodão. O algodão ele começa a ser inserido no Brasil e começa a ser utilizado muito para atender a essa demanda industrial de nações europeias, especialmente a necessidade ou a demanda da Inglaterra, que já era industrializada e necessitava de matéria-prima. O algodão vai entrar como uma forte matéria-prima para atender a demanda da indústria têxtil da Inglaterra, ou seja, a indústria que produz roupas, tecidos. Então, como nós podemos ver, houve uma mudança radical dos meios de produção e mesmo o Brasil, que demorou um bocado para ingressar nesse processo industrial, mais cedo, ou no nosso caso mais tarde, acaba tendo que se adaptar. E no caso brasileiro, isso vai acontecer exatamente com a abolição da escravidão, aonde o nosso país começa a se sentir forçado a se readequar nessa lógica produtiva mundial, e aí o Brasil começa a fazer a sua industrialização tardia, atrasada, principalmente a partir do fim da escravidão e o início então da República Velha. Mas voltando aqui para o nosso texto, o segundo parágrafo. Antes desse fenômeno, mulheres, homens e crianças trabalhavam como agricultores, como agricultores, criadores de animais e artesãos. E as fontes de energia eram as tradicionais: água, vento, a força muscular dos homens e animais. Enquanto nas cidades as principais atividades eram no comércio e na administração pública. Até que a Inglaterra, por volta do século XVIII, promoveu mudanças profundas que mais tarde foram chamadas de Revolução Industrial. Então, reforçando aí o que está sendo dito, né? Como que era o trabalho naquela época anterior à ocorrência da Revolução Industrial? Ainda era essencialmente ligada às atividades do campo. O campo produzia tudo para os homens no sentido genérico, né? Tudo para que as pessoas que moravam nas cidades tivessem a sua sobrevivência, a sua subsistência. Mas, assim como hoje, inclusive, né? Nós somos predominantemente no mundo atual, no Brasil, né? E em todos os países do mundo, nós somos o homem contemporâneo que somos nós, vivemos essencialmente nas áreas urbanas e somos sustentados nas nossas necessidades mais básicas, que é a alimentação, nós somos sustentados pelo campo. O campo produz tudo que nós precisamos, nossos alimentos, nossas matérias-primas para, por exemplo, produzirmos as nossas roupas. Então, nessa lógica, ainda estamos muito similares ao que era no passado. Mas a diferença substancial é que hoje nós vivemos principalmente nas áreas urbanas, nós vivemos principalmente nas cidades. Já naquela época era o contrário. A maioria da população vivia no campo e do campo tirava tudo o que precisava. Havia uma parcela da sociedade que não vivia no campo e era sustentada pelo campo, mas ainda assim a população morava e produzia,
praticamente tudo que necessitava a partir do campo. Então eram numerosas as famílias que moravam no campo e podemos dizer que havia uma certa autossuficiência. Ou seja, o morador do campo, ele produzia tudo o que ele precisava. Ele era quase que um autônomo, ele não tinha necessidade dos recursos da cidade. Ele conseguia produzir tudo o que ele precisava. Hoje a lógica está bem modificada. Seguindo então a leitura do texto. Próximo parágrafo. Apenas para você comparar, caro aluno, como foi radical essa mudança. Na Europa rural havia os artesãos, que eram os responsáveis por todas as etapas da transformação da matéria-prima em mercadoria. Um exemplo citado por Adam Smith, que iremos conhecer mais tarde, um homem que fizesse alfinetes precisava conhecer e executar diversas tarefas: endireitar um arame, cortá-lo, afiar uma das pontas, colocar a cabeça na outra ponta e dar o polimento final. Então, como é que era o processo inicial, gente? Antes do que nós temos hoje, naquela época anterior à Revolução Industrial e até no início da Revolução Industrial, mas principalmente nessa parte ainda artesanal, das corporações de ofício, o artesão produzia tudo com as mãos e até mesmo todos os recursos que ele precisava para poder produzir, ele produzia do início ao fim. Então, um único trabalhador ele dominava todo o processo de fabricação daquele produto. Como foi apresentado ali no exemplo, um único trabalhador conseguia saber como se fabricava, por exemplo, um alfinete do início ao fim. Aí você me pergunta, mas hoje não é assim? Não, hoje não é assim. Hoje nós temos a divisão do mercado de trabalho, das funções de trabalho, setorizadas. Portanto, um mesmo trabalhador, ele não domina o processo de produção e de fabricação de um determinado produto do início ao fim. Ele passa a conhecer apenas uma parte do processo, apenas uma etapa. Se por um lado isso acelerou o processo de produção e de fabricação, dando mais dinamismo econômico ao mundo industrial, por outro lado, isso torna o ser humano cada vez mais dispensável, porque olha bem, antes ele dominava todo o processo. Depois de determinado momento, ele passa a dominar apenas uma parte do processo. O conhecimento que ele passa a deter após a Revolução Industrial, do processo produtivo, é significativamente menor do que antes. Então, antes o trabalhador era muito mais importante. Sem aquele trabalhador, uma tarefa não ocorria. Com essa transformação do mercado e da lógica de trabalho, um único trabalhador passa a dominar apenas uma etapa, podendo ser substituído a qualquer momento. Então, prosseguindo, minha gente, o artesão era dono da matéria-prima e dos instrumentos de produção, e o jovem artesão era chamado de aprendiz. Então vocês percebam que antes da Revolução Industrial, o processo produtivo era bem controlado. O artesão e a sua equipe, né, que era composta por aprendizes e outros artesãos menos experientes do que o mestre artesão, mas de modo geral, todo esse conjunto de pessoas dominavam o processo produtivo, manufatureiro, do início ao fim. Então, antes da industrialização, um conjunto de artesãos, eles sabiam fazer do início ao fim a fabricação de uma peça de roupa. Eles dominavam do início ao fim o processo de fabricação, por exemplo, de um sapato ou de um par de sapatos e assim por diante. Mas nós vamos perceber que com a Revolução Industrial, esse sistema produtivo vai ser reconfigurado, vai ser modificado radicalmente e o artesão, o trabalhador de modo geral, ele perde o controle sobre esse processo produtivo. Ele perde o domínio que ele exercia sobre esse sistema de produção. Observe ali na leitura. Nesse período, havia também as corporações de ofício, onde os grupos de artesãos e aprendizes se reuniam desde a Idade Média até o século XVIII. A Revolução Industrial mudou a forma de produção de alfinetes e de qualquer outra mercadoria. Então, tudo que era produzido inicialmente com as mãos e feito controlado totalmente o processo pelo artesão, passa a ser modificado pela Revolução Industrial. E nós vamos já, prosseguindo aqui na leitura, compreendermos melhor isso aí. Continuando a leitura, então. No século XVIII, surgiu a manufatura.
quando grandes oficinas tinham trabalhadores executando as tarefas manuais usando ferramentas que não lhes pertenciam. Se antes o artesão tinha suas próprias ferramentas e dominava todo o processo produtivo, agora com a manufatura ele não tinha nenhuma ferramenta e vendia sua força de trabalho para executar uma tarefa previamente determinada. Então vamos botar aqui um esclarecimento. Qual a diferença da corporação de ofício para uma manufatura, nesse período que começa a se encaminhar a transição do processo manual para um processo industrial? Seria mais ou menos como compararmos hoje uma fábrica, uma grande indústria, onde há um proprietário, um conjunto de proprietários e empresários, e compararmos uma outra fábrica com uma outra empresa, onde há uma cooperativa gerindo, administrando e produzindo. Qual é a diferença de uma para outra? Para quem não sabe, uma cooperativa é uma empresa onde todos os cooperados são donos da empresa, ou em linhas gerais, praticamente todos os trabalhadores daquela empresa são cooperados, são sócios do negócio. Então, os próprios cooperados comandam, administram, produzem conjuntamente e tem um modelo de negócio que é parecido com aquela grande indústria, só que naquela outra grande indústria há um grupo reduzidíssimo de empresários que são os donos do negócio. Então a diferença vai o quê? Na distribuição da riqueza, do lucro. Numa cooperativa, praticamente todos ganham. Numa cooperativa, todos ganham e todos participam não só do processo produtivo, como também dos lucros desse negócio. Numa empresa tradicional, atual, como as que nós temos atualmente, o lucro, que é gigantesco, fica para o número super reduzido de pessoas, fazendo assim então a concentração da riqueza, enriquecendo consequentemente apenas os donos do negócio, dos meios de produção, e fazendo dos trabalhadores uma classe cada vez mais explorada e com difícil possibilidade de ascensão social ou enriquecimento. Então voltamos lá na origem. A diferença então de uma corporação de ofício e de uma manufatura. A diferença era pequena para quem olhava assim no modo geral. Quer dizer, eram ambos espaços, tipo galpões, onde se reunia um grupo razoável de pessoas produzindo com as mãos, num processo quase artesanal, tudo que era necessário, roupas, sapatos, etc. A diferença entre uma corporação de ofício e uma manufatura era que a corporação de ofício seria similar às cooperativas atuais. Havia um grupo de pessoas trabalhando e esse mesmo grupo de pessoas que trabalhava era dono de todo o processo. Eles eram donos das ferramentas, eles eram donos do espaço físico onde eles se reuniam, eles eram donos da matéria-prima e tudo que eles produziam era repartido entre eles. Havia então uma igualdade no processo, uma maior igualdade. Já na manufatura, começa-se a copiar as corporações de ofício, mas um ou poucos proprietários eram donos de todo o espaço. Então, era um caráter empresarial. Montava-se um espaço físico similar às corporações de ofício, comprava-se ferramentas e toda a matéria-prima necessária à produção, mas quem comprava isso era um único empresário ou único proprietário, ou então alguns poucos sócios daquele espaço. Contratava-se, colocava-se artesãos para trabalhar para esses proprietários e esses proprietários exploravam a mão de obra dos artesãos, ficavam com a maior parte do lucro e devolviam aos artesãos uma parcela bem menor da lucratividade do processo. Então, para efeito de comparação, nós tínhamos dois modelos de espaços físicos produtivos muito similares, porém na essência eram diferentes por causa do custo, ou melhor, do lucro que era repartido ou não conforme o caso. Na manufatura, não havia praticamente repartição dos lucros, ficava apenas para os donos do negócio e o trabalhador recebia uma pequena parcela desse processo. E já nas corporações de ofício anteriores, havia uma maior igualdade do processo lucrativo. Todos produziam e todos participavam dos lucros do negócio. Muito similar às cooperativas, volta a insistir nos dias de hoje.
Então, dando prosseguimento aqui à leitura. Então, eu vou voltar, aliás, nesse início de parágrafo, para ficar mais claro. No século XVIII, surgiu a manufatura, quando grandes oficinas tinham trabalhadores executando as tarefas manuais usando ferramentas que não lhes pertenciam. Se antes o artesão tinha suas próprias ferramentas e dominava todo o processo produtivo, agora com a manufatura ele não tinha nenhuma ferramenta e vendia sua força de trabalho para executar uma tarefa previamente determinada. Além disso, o espaço era vigiado pelos donos das manufaturas e seus capatazes. A diferença social começa a aparecer entre os trabalhadores e os donos das manufaturas. Então, observe, gente, se antes havia igualdade no processo produtivo, quando nós tínhamos uma corporação de ofício, agora com o processo manufatureiro, tudo muda. Muda radicalmente, inclusive. Então, o que passa a acontecer? Os donos das manufaturas, eles não apenas controlam a riqueza desse processo produtivo, mas com seus olheiros, seus capatazes da época, eles controlam até a postura de cada trabalhador. Se o trabalhador não se enquadrasse nas regras impostas pelo dono do espaço físico, do negócio, essa pessoa poderia ser punida, até expulsa. Então, não muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Hoje nós temos uma versão evoluída de tudo isso, onde temos espaços empresariais, espaços industriais, onde existem chefes de seção, os chefes de setores, que na verdade cumprem um papel muito similar aos capatazes da época das corporações. Eles comandam equipes, lideram equipes para conduzir o processo produtivo do jeito que o patrão deseja, cabendo a esses supervisores, inclusive, contratar e demitir funcionários que não se enquadrem nas regras ali apresentadas. Você deve estar se perguntando, mas como manter uma produção organizada se não houver esse sistema punitivo? Por outro lado, cabe aqui uma reflexão. Até que ponto essa forma de produção que nós temos hoje, ela é justa, ela é humanitária, ela promove realmente a ascensão social. Então, não é mais ou menos, seria mais ou menos como querer fazer um bolo sem quebrar os ovos, né? Não dá para fazer um bolo, fazer esse bolo crescer para poder repartir igualmente para todos se não houver a quebra dos ovos. Talvez seja uma comparação importante a ser feita aqui para nós refletirmos até que ponto nós estamos hoje produzindo bolos, vamos dizer assim, que seria a riqueza do processo produtivo, mas até que ponto nós estamos quebrando os ovos? De repente, ao que parece, estamos fazendo bolo sem ovos. E aí nós temos uma receita com resultado final que não está sendo igual e dividido igualmente e estamos tendo uma produção de baixa qualidade. Seguindo ali na leitura. Outra mudança importante foi a forma de energia utilizada nesse momento da produção. Ao invés da força humana, havia outras fontes de energia. No período inicial da Revolução Industrial, a máquina a vapor foi a de maior impacto para o avanço da produção, mas nas décadas seguintes surgiram outras formas de energia, tais como a eletricidade. Então, até antes, gente, do surgimento da eletricidade para movimentar maquinário, o processo foi sendo gradualmente melhorado em termos de força de produção para a movimentação dos maquinários. As primeiras máquinas elas foram movimentadas à força hidráulica, se aproveitando de cursos de água que dessem condições de atrelar um sistema de engrenagens àquele curso d'água, e aí você conseguia fazer a movimentação de um maquinário. Com o passar do tempo, foi se migrando também para o sistema de propulsão ou de movimentação de maquinário, mais ou menos no mesmo período da força hidráulica, o uso da força de animais e pessoas, onde movimentavam-se grandes estruturas com forças dos animais, por exemplo. Mais adiante, esse processo vai evoluindo e começa a utilizar principalmente o vapor. Como assim? O vapor produzido pela queima de algum material que tivesse grande desprendimento de energia. No caso europeu, se utilizou amplamente o carvão. Então, o uso de carvão, principalmente carvão industrial, ele era de grande importância para essa evolução da Revolução Industrial.
Só para vocês terem uma noção, o carvão vegetal, que hoje a gente utiliza comumente para fazer churrasco em final de semana, esse carvão vegetal ele tem o seu potencial para fazer a queima, né? Mantém a chama acesa por um certo tempo, o que permite fazer inclusive o cozimento de alimentos, no caso do churrasco. Mas o carvão mineral, ele tem uma variedade relativamente interessante para você manter a queima, a chama para a realização da queima, acesa por mais tempo. Então, existem vários tipos de carvão, e aí os professores de geografia seriam os mais adequados para abordar esse assunto, mas eu tenho conhecimento que, inclusive, um dos carvões, um dos tipos de carvão mineral que tem maior concentração de carbono e, portanto, oferece um tempo de queima muito superior ao carvão vegetal, é o antracito. Então, é um tipo de carvão que queima por longo tempo, por dias, muitas vezes. Então, as minas de carvão, nesse processo da Revolução Industrial, se tornam extremamente vitais, se tornam importantíssimas, porque a partir da exploração do carvão mineral, principalmente, e fazendo a queima desse carvão mineral dentro de um circuito, de um processo industrial, você passa a ter uma grande geradora de energia que poderia movimentar máquinas que iriam substituir, que passaram a substituir gradualmente um número relativamente elevado de trabalhadores no processo produtivo. Perceba então como houve essa transformação da tração animal e humana e da força hidráulica para um processo de uma nova fonte de energia na época que passou a ser assim radical, mudar radicalmente o processo produtivo, que foi o carvão mineral. Depois, obviamente, chega-se à energia elétrica, tal qual nós temos hoje. Então, hoje, é pouco lógico nós ainda utilizarmos nos tempos atuais uma força de uma fonte de energia que não seja a elétrica. Já está aí sendo produzida amplamente pelas geradoras de energia elétrica, pelas usinas, no caso brasileiro, a nossa matriz é principalmente hidrelétrica, apesar de que em outros países do mundo utiliza-se inclusive a queima de carvão, mas é considerada uma energia suja, não é considerada uma energia limpa e uma fonte de energia ultrapassada. As novas fontes de energia são amplamente produzidas a partir de outras fontes, como a força hidráulica, ou ainda aerogeradores, que são movimentados pela força dos ventos, ou ainda painéis solares, que captam a energia solar, e a tendência daqui para frente é cada vez maior serem implementados nesse caminho, seguirem esse caminho. No caso lá da época da Revolução Industrial, a novidade da ocasião era a produção de força movimentadora das máquinas a partir da queima de material fóssil, especificamente o carvão mineral. Poluía muito, a exploração do carvão em minas subterrâneas era extremamente perigosa, muita gente morria, a insalubridade, as condições de trabalho eram extremamente insalubres, ou seja, o que é insalubridade? Eram muito prejudiciais à saúde dos trabalhadores que trabalhavam explorando o carvão para atender a demanda industrial, mas como havia uma necessidade muito grande para esse crescimento industrial desse material que era o grande combustível, que era o carvão, então pouco importava as vidas que se perdiam nessa produção mineral. Então, a produção mineral do carvão foi cada vez mais utilizada, novas minas foram sendo abertas, exploradas e muitos trabalhadores sofriam, morriam nesse processo produtivo, mas tudo para atender a essa lógica capitalista de aumento da produtividade a partir da força do carvão. Então, seguindo aí na leitura. Caro aluno, foi um momento de profundas transformações nas relações de trabalho, sendo a principal a divisão do trabalho. Nela, os produtos passaram a ser fabricados mais rapidamente, pois cada trabalhador passava o dia todo fazendo a mesma tarefa, tornando-se mais ágil nela e no final produzindo mais peças. Então, aquilo que eu falei, se antes, no período das corporações de ofício, um único trabalhador dominava o processo produtivo do início ao fim,
ele sozinho sabia produzir todo o processo. Com a mudança para a Revolução Industrial, esse mesmo trabalhador ele vai dominar apenas uma pequena etapa do processo. Então, por exemplo, pegando aqui a confecção de roupas, uma pessoa, com essa mudança da transformação da Revolução Industrial, uma pessoa seria responsável apenas para elaborar o tecido, fabricar parte do tecido. Outra pessoa seria responsável apenas para fazer a modelagem. Outra pessoa seria responsável apenas para fazer a costura das peças modeladas anteriormente, recortadas e modeladas. Outra pessoa, inclusive, iria ser responsável apenas pelo corte do tecido, para que a outra pudesse costurar. A outra pessoa seria responsável apenas pela colocação dos arremates, do acabamento, como, por exemplo, a colocação de botões, fazer alguns acabamentos estéticos. Ou seja, um único trabalhador ele domina apenas uma pequena etapa do processo, se tornando uma mão de obra substituível a qualquer momento. Se ele viesse a falecer ou viesse a adoecer, e o dono da indústria não desejando que o seu processo ficasse prejudicado, ele rapidamente colocava uma outra pessoa no seu lugar e aí o processo industrial prosseguia, pouco se importando se aquele trabalhador que adoeceu ficaria sem remuneração ou não. Ele era substituído sumariamente e vida que segue. E o trabalhador que se recuperasse rápido para ver se conseguiria voltar para o sistema produtivo ou não. Então, continuando aí, combinando a isso, tinha também a disciplina de trabalho, com horários mais rígidos e controlados. Esse sistema permitia produzir mais mercadorias para atender mercados consumidores que só faziam crescer desde o século XVII. Então, o que eram essas regras impostas, né, gente, no sistema empresarial que existe até hoje, né, no chão de fábrica, nas fábricas do Brasil e no mundo? Um horário para começar a trabalhar, óbvio, né? Uma empresa estabelecia que, por exemplo, seus trabalhadores começariam naquela época a trabalhar a partir das 6 da manhã e encerrariam seu expediente de trabalho às 9 horas da noite. Você talvez esteja assustado aí com esse horário amplo, mas na época era por aí. Não haviam leis trabalhistas, então quem decidia o tempo em que uma empresa funcionava e o tempo que cada trabalhador trabalharia seria o próprio patrão. Então, sim, a rotina de trabalho era bem pesada, muitas vezes começava por volta das 6 horas da manhã e, dependendo da empresa, das regras dessa empresa, iriam até as 9 da noite, sobrando muito pouco tempo para cada trabalhador, para o seu lazer, para o convívio familiar. Era uma vida muito quase escrava, né? Muito explorada, muito cansativa. O trabalhador ele vivia basicamente para trabalhar mesmo, sobrando muito pouco tempo para lazer, e mesmo que sobrasse um pouquinho mais de tempo para lazer, a remuneração era tão baixa, os salários eram tão insignificantes comparados aos atuais, apesar de que hoje ainda não temos muitas similaridades, em que o trabalhador poderia até estar livre, mas ele não tinha recursos para poder aproveitar aquele tempo livre financeiramente falando, ele não tinha condições de viajar, passear, porque ele tinha que estar preso ao tempo todo ao processo produtivo. Os tempos de folga eram reduzidos e também não havia dinheiro suficiente para se aproveitar melhor esses tempos de folga, então o trabalhador literalmente vivia para o trabalho. Ele não trabalhava para viver, ele vivia para trabalhar. Infelizmente era esse o cenário. Então, continuando aí a leitura. Paramos em século XVII. A invenção de alguns produtos e o aperfeiçoamento de algumas técnicas fez surgir esse fenômeno chamado Revolução Industrial. Na Grã-Bretanha, esse processo começou no campo com a concentração de terras, o que provocou a expulsão de pequenos agricultores que foram para as cidades. Bom, vou dar uma outra pausa aqui. Como é que você começa a mudar a lógica de trabalho da Revolução Industrial? Eu comentei no início da aula de hoje, antes até da leitura, que antes da Revolução, os trabalhadores viviam essencialmente nos campos, eram chamados camponeses. Então as pessoas viviam nos campos, trabalhavam nos campos, eram autônomos, havia então maior liberdade. Você me pergunta, trabalhavam tanto quanto os trabalhadores da Revolução Industrial? Sim,
trabalhavam tanto, tão quanto. Ou seja, havia um trabalho muito cansativo, o trabalho no campo era árduo, mas a diferença é que cada trabalhador do campo era dono da sua própria liberdade. Trabalhava por necessidade, produzia porque tinha necessidade. Mas ainda assim, cada trabalhador produzia conforme a sua necessidade e ele era dono do seu próprio nariz, vamos dizer assim na linguagem de hoje. Ele era dono do espaço físico, dono do espaço físico onde ele trabalhava, quer dizer, entre aspas, né? Ele era dono dos meios de produção, ele decidia se ele queria plantar arroz, se ele queria criar animais, se ele queria produzir lã, se ele queria produzir algodão. Então ele era autônomo, ele era dono das suas decisões. Ele produzia o que precisava. Só que isso prejudicava os interesses da lógica industrial que estava acontecendo nessas transformações que nós estamos falando. Ou seja, como um dono de uma fábrica iria conseguir ter trabalhadores para trabalhar para ele, produzindo para ele, em troca de um salário baixo, se boa parte da sociedade da época era composta lá na Europa de camponeses, portanto profissionais autônomos, que eram donos do seu próprio nariz e que produziam por conta própria e tinham até viviam de uma forma assim autônoma mesmo, produziam para sua subsistência, não precisando nem mesmo comprar produtos industriais. Era difícil para a indústria se impor nesse processo. Então, o que os donos das fábricas, dos primeiros espaços industriais começam a fazer? Eles começam a enxergar nesse trabalhador do campo, autônomo, que produzia por conta própria, que não precisavam, portanto, pedir autorização a ninguém para produzir ou deixar de produzir, os donos das fábricas começam a ver nesses camponeses uma ameaça às suas intenções empresariais. Eles começam a perceber que ou essa lógica de autonomia dos camponeses teria que ser quebrada, ou eles, industriais, não iriam prosperar com essa concorrência dessa lógica de trabalho da configuração que se apresentava. Então, os novos industriais começam a se articular politicamente junto ao poder constituído na época, lembrando que a Europa, e no caso da Inglaterra, era uma monarquia, então começa a haver uma espécie de negociação nos bastidores, onde a nova classe empresarial, industrial, começa a pressionar os governos da época para que ocorresse a expulsão dos trabalhadores dos campos dessas terras. Porque, afinal, enquanto os trabalhadores dos campos, os chamados camponeses, continuassem vivendo de forma autônoma, dificilmente a indústria teria mão de obra suficiente para trabalhar nas suas fábricas em troca de salários baixos. Então, para que a sua indústria tivesse não apenas grande mercado de trabalhadores, um exército de mão de obra para trabalhar para eles, e ao mesmo tempo para consumir aquilo que era produzido pela indústria, pelos próprios trabalhadores de certa forma, era necessário quebrar essa lógica do trabalho do campo. Então, os industriais, os primeiros industriais, se articulam com o sistema político da época e pressionam para que haja a expulsão dos trabalhadores dos campos, forçando-os a ir morar nas cidades e trabalhar nas fábricas em troca de baixos salários, para assim viabilizar tecnicamente a Revolução Industrial. Então vamos continuar a leitura e aí a gente daqui a pouco faz outra pausa na explicação. Assim, o local que antes era destinado à produção agrícola pelos camponeses se transformou em pasto para a criação de carneiros, que forneciam uma importante matéria-prima para a confecção de tecidos e lã. Nas cidades, o êxodo rural provocou um aumento da mão de obra para as indústrias que nasciam. Como é que foi feito isso, gente? Não existe assim estudos muito aprofundados, mas, em linhas gerais, o que aconteceu foi essa pressão política que eu falei. Né? Os industriais pressionaram os governos da época. Historicamente, os camponeses que habitavam as terras, produziam de forma autônoma, eles ocupavam terras das quais eles não tinham títulos de propriedade. Nós vemos isso ainda hoje acontecendo em muitos lugares do Brasil e do mundo. No Brasil, nos lugares mais afastados, nas áreas rurais mais afastadas, é relativamente ainda frequente
a presença de famílias rurais ou pequenos produtores rurais que ocupam terras há várias gerações sem ter um título de propriedade. Por isso que, de certa forma, há uma preocupação com documentação, registro em cartório, no nosso tempo, para evitar uma eventual expulsão, mas ainda assim existem, num número mais reduzido do que comparado à época da Revolução Industrial, mas ainda existem pessoas que moram há várias gerações nos campos, usando e usufruindo de determinados espaços físicos, terras, portanto, mas que não tem nenhum tipo de propriedade, não tem nenhum título, não tem nenhum registro daquela propriedade, daquela terra. Usam, mas não têm a propriedade registrada. E por esse motivo estão sujeitos a qualquer momento aparecer alguém com a titularidade de propriedade daquela terra e expulsar aquele trabalhador. Mais ou menos assim que aconteceu na época da Revolução Industrial. As famílias camponesas moravam há várias gerações, eram terras que eram passadas de pai para filho, de filho para filho e assim por diante, né? De filho para neto. E como é que funcionava isso? As terras eram ocupadas, mas não havia títulos de propriedade. Então, por uma pressão política feita pelos novos burgueses industriais, passou-se a exigir titularidade, passou-se a exigir título de propriedade de terras. Como essas terras não tinham títulos, elas passaram a ser registradas muito provavelmente pelos próprios donos das indústrias, que, articulados com o sistema político da época, conseguiram então provar no papel que aqueles camponeses trabalhavam, habitavam, produziam em cima de terras que não lhes pertenciam. E os novos donos, agora respaldados por documentos, passaram a exigir a expulsão desses trabalhadores rurais dos campos, das terras que não pertenciam mais a eles. Então eles começaram a ser pressionados pela força braba mesmo, pela força das armas, do exército, dos governos da época, passaram a ser expulsos dos seus espaços físicos e obrigados a ir morar aonde? Morar nas cidades. Essa era a lógica capitalista nova da Revolução Industrial. Não interessava que o camponês continuasse produzindo no campo, porque assim ele estava atrapalhando. Então ocorre nesse processo o que ficou conhecido na época de cercamento dos campos. Os campos que antes eram espaços utilizados pelos camponeses têm a sua propriedade reclamada por alguns poceiros que se autoproclamam através de documentação respaldando a propriedade das terras e expulsam os camponeses de uma hora para outra dessas terras. Os camponeses literalmente são obrigados a deixar para trás tudo que constituíram ao longo de toda a sua existência: casa, animais, ferramentas do campo, tudo teve que ficar para trás. Eles foram obrigados pela pressão das forças da época, forças de segurança da época, a abandonar as terras e tudo que possuíam e serem, uma vez expulsos, só tinham um caminho a seguir, já que não tinham um paradeiro, iam ficar morando ao relento, não tinham onde morar, passaram a buscar então como uma alternativa de sobrevivência as cidades. E por que as cidades? Porque todo mundo sabia que naquela época haviam espaços de trabalho que eram as novas fábricas nas cidades, e nessas fábricas havia a possibilidade desses trabalhadores dos campos expulsos venderem a sua força de trabalho física para o dono da fábrica em troca de baixos salários. Mas pelo menos isso daria condições dos trabalhadores sobreviverem. Não daria para enriquecer, não daria liberdade nem autonomia, mas pelo menos daria condições de matar a fome, comprar alimento para si e para sua família para sobreviver. Então assim começa essa lógica capitalista industrial. Os trabalhadores dos campos são expulsos e os grandes industriais conseguem resolver com uma tacada só dois problemas. Aliás, três problemas. Primeiro, mão de obra. Precisava-se de muita mão de obra, um exército de mão de obra para poder movimentar as máquinas nas fábricas. Os camponeses, ao serem expulsos, vão se constituir nessa força de mão de obra necessária à indústria. A segunda questão que foi solucionada, a lógica econômica.
Uma vez que os trabalhadores não são mais autônomos, não produzem no campo tudo o que precisam, eles vão precisar não só trabalhar na fábrica, mas comprar aquilo que eles mesmos produziram pelo valor determinado pelo dono da fábrica. Então é um sobrelucro sobre o trabalho produzido por cada trabalhador. O trabalhador produz, ganha um salário baixo e ainda tem que comprar aquilo que ele mesmo produziu na fábrica, é, com o salário que foi pago pelo seu patrão. Então é uma outra concentração de riqueza que ocorre, uma outra solução. E uma terceira vantagem tirada pelos donos das fábricas desse processo todo foi que as terras que antes eram ocupadas pelos camponeses passaram a ser ocupadas por criação de carneiros, produção de algodão, para exatamente gerar matéria-prima para essas novas indústrias, que as primeiras principalmente foram as indústrias têxteis, produção de tecidos e roupas. Então elas passam a ter a demanda de matéria-prima atendida ao ocuparem no lugar dos camponeses essas terras e passarem ali a produzir produtos, matérias-primas essenciais para as fábricas. Aí você deve estar se perguntando, mas afinal, quem ficava lá naquele espaço rural produzindo para as fábricas? Não precisariam de camponeses? Sim, precisariam de camponeses. Mas esses novos camponeses que vão ocupar essas terras que agora passaram a pertencer a alguns proprietários específicos, esses novos espaços rurais, ou aqueles velhos espaços rurais agora nessa nova configuração de ocupação territorial, esses camponeses vão trabalhar em troca de salário para alguém no campo. Então, eles não serão mais donos do processo de produção. Eles vão criar animais, eles vão cuidar de ovelhas, por exemplo, então eles vão produzir algodão, mas sempre sendo remunerados de forma assalariada para o dono da terra, que vai se constituir em fornecedor de matéria-prima para as indústrias. Muitas vezes, os donos das terras eram também donos das fábricas. Então, um processo de riqueza fica extremamente concentrado na mão de poucas pessoas. Bom, falei pra caramba, né? Vamos lá, mas é porque o assunto é longo e temos muito assunto a tratar, né? Então, parei ali em cidades. Continuando a leitura. Assim, o local que antes era destinado à produção agrícola pelos camponeses se transformou em pasto para a criação de carneiros que forneciam uma importante matéria-prima para a confecção de tecidos, a lã. Nas cidades, o êxodo rural provocou um aumento da mão de obra para as indústrias que nasciam. Outra coisa que me vem à mente que eu tenho que interromper, eu sei que eu li de novo e parei no mesmo lugar. Com esse excesso de concentração de mão de obra nas cidades, com a expulsão dos camponeses das terras, formado pelo chamado cercamento dos campos, ou enclosures, o que vai acontecer? Uma desvalorização da mão de obra. Se de repente antes do cercamento dos campos você tinha um número relativamente reduzido de trabalhadores que aceitavam trabalhar nas fábricas, então, como havia um número reduzido de trabalhadores, o salário desse trabalhador era mais valorizado um pouco. Vamos supor que um trabalhador ganhasse tipo R$ 600 por mês para trabalhar numa fábrica, um determinado trabalhador. Mas com o cercamento dos campos, houve um aumento repentino de pessoas nas cidades em busca de emprego, porque foram expulsas dos campos. Então, quanto maior a oferta de mão de obra nas cidades, maior concorrência para o trabalhador e, consequentemente, a mão de obra cai. Então, o valor da mão de obra cai. Então, se um determinado tipo de função dentro de uma fábrica remunerava o seu trabalhador tipo R$ 600 por mês, a partir dessa enxurrada de mão de obra forçada que saiu do campo e foi obrigada a ir para a cidade, esse excesso de oferta de mão de obra vai criar uma desvalorização. Como passou a ter muita gente querendo fazer aquela mão de obra, aquele mesmo trabalhador, de repente que ganhava R$ 600, subitamente é surpreendido com uma redução do valor da sua hora de trabalhada, do seu salário mensal. Ao invés de 600, de repente o trabalhador passa a ter o seu salário no mês seguinte reduzido para 500. E assim por diante, às vezes reduzido até mais vezes. E quando o trabalhador ia questionar, o patrão falava: olha só, se você não quiser essa redução salarial, você então que saia, peça para sair da fábrica. Tem um exército de pessoas querendo emprego lá do lado de fora nas ruas
que estão desempregadas e que aceitam trabalhar até pela metade do que eu estou te pagando. Ou você aceita a redução de 600 para 500, ou então eu pego uma pessoa que está lá fora querendo emprego e coloco ela para ganhar 250 no seu lugar. E ainda vai trabalhar feliz porque ela está no desespero. Então, quer dizer, essa lógica capitalista, industrial, foi extremamente injusta. E se nós analisarmos e compararmos com os nossos dias atuais, ainda assim não é muito diferente. Mesmo com todo o avanço tecnológico, social que nós temos, ainda assim existe essa super exploração da mão de obra do trabalhador em todos os aspectos. Todos nós somos explorados, todos, sem exceção, a não ser, logicamente, aqueles que são os donos dos meios de produção. Então, continuando aí a leitura do texto, a localização geográfica na Grã-Bretanha, uma ilha ao norte da Europa continental, favoreceu o desenvolvimento do comércio marítimo. Aí vem um mapa apresentando essa contextualização e a gente segue na leitura. Caro aluno, esse é o mapa atual da Europa, mas ele nos indica a localização do Reino Unido na Grã-Bretanha. Então, vou voltar ali e vocês devem estar visualizando aqui o Reino Unido. Vamos lá para a leitura, porque o mais importante aqui é a leitura. Além disso, existiam lá também ricas jazidas de ferro e carvão, que foram fundamentais para a industrialização. Eu falei, né? Carvão era muito necessário para a movimentação das máquinas. E o ferro, muito importante para ser derretido nas fornalhas aquecidas pelo mesmo carvão explorado nas minas para produzir máquinas, ferramentas, produzir de tudo um pouco, assim como hoje, inclusive, nós usamos muitos metais, né, no nosso dia a dia. Apesar de hoje nós estamos vivendo a era dos plásticos, né, dos derivados de petróleo, mas ainda temos muita coisa em aço. Por exemplo, os nossos automóveis são feitos em aço, nós temos mesas feitas em aço, nós temos geladeiras feitas em aço, a carcaça, fogão feito em aço, portas feitas em aço, e ferro, enfim, misturas de metais. Então temos ainda os metais muito presentes no nosso dia a dia. Imagina naquela época. Então o carvão e o minério de ferro e o aço, de modo geral, eram muito utilizados nesse processo industrial. A ilustração a seguir é um exemplo da transformação de um período locomotiva e surgimento das fábricas nas cidades. Então vamos para essa ilustração, né? Onde mostra aí as primeiras locomotivas, que eram as famosas, aqui no Brasil, apelidadas de Maria Fumaça. Por que Maria Fumaça? Vocês estão obviamente percebendo pela imagem, né? Aparece a locomotiva, que era uma espécie de caldeira, aonde nessa parte da frente, não sei se dá para perceber uma ligeira movimentação do mouse que eu estou fazendo, aqui na frente, esse corpo da máquina, que era a locomotiva, era uma verdadeira caldeira. Aqui dentro tinha reservatórios gigantescos de água, muitos litros de água eram armazenados aqui no interior dessa caldeira. Na parte mais atrás havia a queima de carvão ou madeira, mas preferencialmente o carvão, como eu falei, ele dá uma melhor queima. E a queima do carvão gerava um efeito de aumento da pressão dessa água que era fervida nessa caldeira, e essa pressão ela era liberada gradualmente para os eixos e estruturas de rodas dessa locomotiva. Então a pressão, como se fosse uma gigantesca panela de pressão canalizada por sistemas de engrenagens, gerava a movimentação das rodas, dos eixos e das rodas, fazendo então a movimentação da locomotiva e de todos os vagões atrás a ela atrelados. E o resultado desse processo da queima do carvão ou da madeira gerava essa fumaceira que a gente está percebendo aqui na chaminé. A esse processo deu início à chamada era do trem, né, ou das Maria Fumaças. Foi essencial para o processo industrial? Demasiadamente essencial. A Maria Fumaça, ela não apenas aumenta, dinamiza o sistema de transporte de mercadorias e pessoas, como inclusive ela permite principalmente escoar essas produções dos centros urbanos, onde elas eram produzidas nas fábricas, para outras regiões, aumentando então o dinamismo da economia da indústria. Por outro lado, também esse mesmo sistema de transporte possibilita
trazer de outras regiões mais afastadas a matéria-prima para as cidades tão necessária para atender a demanda industrial. A velocidade da produção aumenta significativamente. E se vocês observarem, todo esse conjunto de trem, né, no caso, essas composições, eram produzidas de ferro, aço, metais e também muita madeira. Então, era uma clara demonstração, uma clara evidência do resultado da prosperidade da Revolução Industrial. Aqui temos a imagem abaixo de uma cidade industrial da época da Inglaterra, dessa Revolução. Observem como havia poluição, muitas chaminés nas fábricas produzindo. Essas chaminés queimavam dia e noite. Essas chaminés, no caso, aliás, emitiam fumaça dia e noite. Aí vocês falariam, mas à noite as pessoas não dormiam? Havia o revezamento por turnos, então muitos trabalhadores trabalhavam durante o dia e uma outra parcela dos trabalhadores trabalhavam à noite, então boa parte das fábricas funcionavam 24 horas por dia, num sistema de revezamento, com uma superexploração da mão de obra, de modo que essas chaminés vertiam fumaça, lançavam fumaça na atmosfera, poluição, portanto, o tempo todo. Então a vida nas cidades industriais daquela época eram extremamente precárias em termos de qualidade de poluição do ar, né? Havia uma poluição muito grande graças à queima do carvão e da madeira, mas principalmente o carvão nesse processo. Então, para a gente poder finalizar aqui esse início de aula, dessa primeira parte da aula de hoje. Ou seja, caro aluno, a partir dessas mudanças que ocorreram ao longo do tempo, é que temos uma sociedade industrializada, com várias formas de comunicação, mas também com diferenças sociais gritantes. Entre essas mudanças estão processo de produção mecanizado, novas máquinas substituindo grande parte das ferramentas e eliminando funções antes exercidas por trabalhadores, novas formas de relação de trabalho, trabalhadores mudando para as cidades, salários baixos e as jornadas longas, cerca de 15 horas por dia, péssimas condições de trabalho, problemas de saúde e de moradia. Bom, gente, se nós falarmos que a Revolução Industrial só trouxe problemas, seria uma mentira. Porque, por outro lado, essa evolução industrial ela trouxe muita prosperidade no sentido de dinamismo da economia e evolução tecnológica. É bem verdade que para atender a uma ganância humana dos donos dos meios de produção, que eram os novos empresários industriais, mas mesmo que para atender a essa ganância, houve forçadamente uma evolução tecnológica. Como teria sido essa migração da sociedade europeia, em que antes andava a cavalos, para de repente passar a utilizar meios de transporte coletivo como os trens, se não tivesse existido a Revolução Industrial? Muito provavelmente as primeiras locomotivas, os primeiros trens, teriam sido inventados muito depois da época em que realmente aconteceram. A ganância, a necessidade de atender a interesses comerciais e empresariais fez com que o sistema evolutivo, né, os maquinários fossem evoluídos com uma velocidade maior. Então, dizer que a Revolução Industrial só trouxe problemas seria mentira. Trouxe evolução, trouxe avanços que hoje nós não podemos negar que foram positivos, mas, por outro lado, isso tudo foi gerado à custa de muito sacrifício humano e de muita exploração dos mais pobres, dos mais humildes, que era a classe trabalhadora. E ainda hoje, gente, a gente pode fazer essa reflexão. Nós vivemos hoje cercados pela tecnologia. Por exemplo, eu estou produzindo essa aula online para vocês, estou cercado aqui de tecnologia. Estou fazendo uso de um sistema de comunicação que é a internet. Então, é um sistema extremamente tecnológico de comunicação. Eu estou utilizando para gravar essa aula o meu celular, o meu computador. Eu estou usando materiais totalmente digitais. Eu não estou aqui com livro impresso, eu estou apenas com uma versão digital do livro. Eu estou usando um fone de ouvido, eu estou usando energia elétrica. Tudo que eu estou usando hoje é resultado de um processo industrial evoluído. Pois bem,
Se não tivéssemos tido essa industrialização, não teria nem possibilidade, talvez, de agora, no ano de 2020, eu estar cercado por todos esses recursos, inclusive nessa era de pandemia, nós estarmos fazendo essas aulas virtuais como uma medida compensatória, uma vez que estamos em período de isolamento social. Mas aí eu pergunto, até que ponto, por outro lado, essa condição ambiental, até mesmo esse processo da pandemia que nós estamos vivendo, não foi resultado também dessa evolução da Revolução Industrial? Porque, afinal, se hoje um dos maiores problemas para a proliferação da pandemia é a concentração de pessoas, a aglomeração de pessoas, isso acontece no modelo atual de cidades, de pessoas concentradas em cidades e não espalhadas pelos meios rurais. Talvez se estivéssemos ainda vivendo num formato anterior à Revolução Industrial, a proliferação ou a propagação da doença seria mais lenta e talvez não ocorresse da mesma forma como ocorre hoje, com grandes massas populacionais concentralizadas nas áreas urbanas. Isso tudo foi consequência da Revolução Industrial. Então nós podemos assim utilizar isso como apenas um mero exemplo de que a Revolução Industrial e toda essa evolução tecnológica nos trouxe várias vantagens, mas também nos trouxe muitos problemas. E talvez hoje o que nós enxergamos como uma vantagem, como a evolução tecnológica, como se tem computadores, celulares, energia elétrica, etc., talvez toda essa evolução tecnológica que nós temos à disposição seja apenas uma espécie de benefício gerado para atender aos próprios caprichos da Revolução Industrial, para atender apenas às demandas da própria Revolução Industrial e não para, de fato, oferecer um benefício social, humanitário necessário à sobrevivência do ser humano. Mas isso é apenas uma reflexão pertinente nesse momento, mas para que a nossa aula não fique mais extensa, porque afinal já estamos a mais de 1 hora de aula, eu vou encerrar por aqui. Peço a vocês que leiam a atividade comentada 1, façam essa atividade, façam as atividades propostas do material e na próxima aula, na próxima semana, nós vamos dar prosseguimento às consequências, né, nesse assunto das consequências da Revolução Industrial e vamos aprofundar um pouco mais no assunto, ok? Por hora é isso, agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida estou à disposição pelos canais que você já tem conhecimento. Até a próxima, gente. Fique com Deus.